Nós enfrentamos cada vez mais na vida em sociedade o que podemos denominar de um conflito de gerações, ou seja, pessoas com diferentes faixas etárias que têm pensamentos diferentes acerca da vida, visões de mundo distintas. E está cada vez mais difícil conseguir uma unidade de pensamento entre pessoas de diferentes idades, porque as gerações elas têm hoje uma vida cada vez mais curta. Séculos atrás, uma geração durava praticamente um século, depois meio século. No século XX, a cada década, surgiu uma nova geração, mas hoje, a cada 3 anos, praticamente surge uma nova geração. Um casal que tem 3 filhos, um de 10 anos, um de 5 anos e um filho de 1 ano, esse casal ele vai ter 3 gerações entre os seus filhos. Porque a cada 3 anos muda a mentalidade hoje, a visão de mundo. Muitos dizem que isso é bom, que isso é positivo, que isso demonstra o avanço da liberdade entre os seres humanos que estão se liberalizando, estão se libertando cada vez mais, tornando as pessoas mais felizes. Mas será que as pessoas hoje são mais felizes por causa desse excesso de liberdade ou de libertinagem, né? Porque as pessoas estão confundindo praticamente tudo? Eu posso dizer que não. Eu posso dizer que não, porque os índices de depressão, de descontentamento, de frustração, de infelicidade são alarmantes. Vivemos numa época onde as pessoas têm praticamente tudo, mas não têm praticamente nada. As pessoas sofrem de um terrível vazio existencial e não conseguem encontrar uma solução para os seus problemas, por mais que a ciência ofereça tantas coisas, por mais que o mundo do entretenimento faça tantas ofertas e propostas, por mais que existam drogas e depravações, nada disso preenche os seres humanos, porque o verdadeiro preenchimento está numa vida simples. Saber valorizar as pequenas coisas da vida. Aquele que quer se preencher precisa valorizar coisas verdadeiras e não coisas artificiais como é hoje. Então, as pessoas vivem correndo atrás das artificialidades, das efemeridades, das externalidades, procurando encontrar na matéria única e exclusivamente a felicidade, né? E não mais na espiritualidade, no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, que é onde o preenchimento e a satisfação podem ser encontrados, porque tudo isso é uma questão muito mais interior do que exterior. Então são lançadas tantas coisas no mercado de consumo, né? A mídia propagandeia tantas coisas que nós não temos mais uma linearidade na forma das pessoas pensarem. Tudo isso é tão extravagante que a cada 2, 3 anos surge uma nova geração e gerações cada vez mais vazias, infelizes, frustradas, incapazes de resolverem seus problemas porque a humanidade realmente perdeu o prumo, ela perdeu o fio condutor que a conduzia a um destino comum. Hoje a humanidade não caminha mais para um destino comum, cada indivíduo caminha para um canto, levado por um relativismo, por um sensualismo, por uma falta de critério em suas escolhas. Então, os indivíduos realmente encontram-se perdidos e por isso que nós hoje vivenciamos esta quebra geracional, este conflito de gerações, onde pessoas têm várias gerações, né, dentro da sua família, entre irmãos, né? Em outras épocas, os irmãos faziam parte de uma mesma geração. Hoje, 3 irmãos, um com 10 anos, outro com 5 anos e outro com 1 ano, eles fazem parte de 3 gerações diferentes que não se entendem mais.
E isso é problemático porque isso gera muito mais conflitos do que coesão social. Não é à toa que a vida em sociedade hoje esteja tão conflituosa, porque as pessoas não se entendem mais. E por quê? Porque não dispõem mais de valores, de referenciais e acabam entregando suas vidas única e exclusivamente às novidades. Quando se vive apenas para as novidades e os modismos, acontece isso. As gerações não se entendem mais entre si. Elas não têm mais comprometimentos umas para com as outras. Elas passam a ter comprometimentos para com os modismos, para com os produtos da sua época. E isso gera um desentendimento generalizado, porque não existe mais nada em comum entre as gerações. O que deveria existir em comum entre as gerações? Os valores, os verdadeiros valores, o respeito, o amor próprio, o amor ao próximo, a consideração, a responsabilidade. Só que nada disso é valorizado nos dias atuais, porque o Deus das pessoas hoje é o consumismo. Elas querem comprar, comprar e comprar porque acreditam que aí reside a felicidade. Então as pessoas se entregam às novidades do seu tempo, né? Da sua geração. E isso faz com que não consigam mais se entender com pessoas de outro tempo, com gerações de outra época. Surgiu uma imensa confusão e as pessoas não se compreendem mais. E esta quebra geracional, esse conflito de gerações, haverá de se acentuar cada vez mais, porque as pessoas abandonaram literalmente os valores, abandonaram os valores e vivem apenas para as futilidades. E quem vive única e exclusivamente para elas se torna vazio e não compreende mais os seus semelhantes. E quem não os compreende também não pode viver em paz e harmonia com eles. E por fim surge apenas o caos social, né? A conturbação, a confusão. Todas essas coisas caracterizam a nossa época, porque a nossa sociedade, com as suas diferentes gerações, né, ela não dispõe mais de um fio condutor pelo qual as pessoas possam se direcionar. Os fios condutores da nossa época são quais? Os modismos. Mas cada modismo direciona as pessoas para diferentes direções. E é claro que assim elas não podem se entender, e é claro que assim também os conflitos geracionais haverão de se acentuar cada vez mais, porque sem um fio condutor as pessoas não podem se compreender. E esse fio condutor, o verdadeiro fio condutor, são os valores. Uma sociedade sem valores, ela gera conflitos e mais conflitos e mais conflitos, que é o que podemos observar hoje. Onde os valores são negligenciados, nada mais sobra senão os conflitos. Sejam os conflitos geracionais, sejam conflitos de qualquer espécie, porque a nossa época realmente ela é caracterizada por conflitos, confusões, falta de compreensão e de respeito entre as pessoas. O mundo está afundado num mar de confusão e está difícil sair disso, porque as pessoas não querem mais cultivar, em sua maioria, verdadeiros valores. Verdadeiros valores. Valeu, gente. Forte abraço, até a próxima.